vamos nos colocar de pé, vamos orar e a seguir as crianças estarão se deslocando ao lugar da ministração delas. Amém? Senhor, nós te adoramos e bendizemos. Nós pedimos agora, Senhor, que ministre ao coração de todos, das crianças, Senhor, nas suas salas. Ó Jesus, agora, as professoras, os professores, ó Deus, aqueles tutores destas crianças. E agora, Senhor, eu te peço que nos use, Senhor, nesse momento, na ministração da Tua Palavra, e que o Espírito de graça, Senhor, venha abrir o entendimento, os ouvidos da alma do Teu povo, para que entenda, para que compreenda e seja tocados profundamente pela Palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. As crianças podem se deslocar. Abra sua Bíblia no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler versículos 29 até o versículo 31. Vamos colocar em pé, em reverência, a palavra do Senhor que será lida nesta noite. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós ontem tivemos essas horas na presença do nosso Deus, 12 horas. Sei que algumas pessoas tiveram esse propósito, essa capacidade de ficar durante esse período de 12 horas. E outras pessoas ficaram um tempo menor, mas o que importa é que muitas pessoas estiveram aqui durante todo o dia e durante essa parte da noite até as 21 horas. Nós finalizamos o nosso evento com um culto conduzido pelos pastores que lideram jovens, e foi uma bênção. Tivemos aqui o presbítero, presidente do Comep, o irmão Marcos Henrique, juntamente com a sua esposa, irmã Selma, e ele trouxe uma palavra para a igreja na noite de ontem, uma palavra abençoada. Tivemos várias ministrações de palavra durante esse período, tivemos muita intensidade de oração e intercessão, e eu não tenho dúvida de que o Espírito de Deus fez coisas muito profundas no dia de ontem, e nós vamos estar fazendo isso, ao menos mês sim, outro não, pelo menos, cada 60 dias nós vamos estar fazendo um período como esse. E eu quero incentivar você, coloque na sua agenda, coloque um propósito no seu coração, de participar, não só desse evento de oração, mas todos quanto você puder. Porque há um que luta contra o crente, para que não ore, e o nome dele é Satanás, o inimigo, o adversário, o opositor. Porque ele sabe que quando um crente está orando,
ele está em risco, ele está em perigo. E mais do que isso, quando um crente ora na autoridade do Espírito, os demônios se estremecem, porque algo acontece no reino espiritual. E é muito importante que o povo de Deus ore. Um crente que não ora, ou um crente que tem uma vida pobre de oração, um crente que não tem vitória. Não tem isso. Não tenha dúvida disso. Talvez você não entenda sobre o que eu estou falando agora, mas eu espero que você venha entender. Essa noite eu quero trazer uma palavra a vocês sobre filhos pobres na casa de pais ricos. Será que é possível isso? Filho pobre na casa de um pai rico? A palavra do Senhor é pródiga em mostrar muitos exemplos de filhos, de homens, de pessoas com alto padrão, alto nível espiritual, e esses filhos não tiveram êxito. Esses filhos não herdaram a postura. Estou lendo aqui, eu li nessa noite um texto muito conhecido. Não quero enfocar o aspecto antropológico, teológico da questão, que o filho mais velho representa Israel, o povo de Israel, né? Filho mais velho, aquele que está sempre com o pai, aquele que herdou as promessas de Abraão, né? O filho biológico de Abraão. Aquele pródigo representa os gentios, aqueles que chegam depois, aqueles que estavam distantes, né? Que gastaram seus bens, mas depois, no fim das contas, acabam participando da festa que o primeiro filho não participa. Mas o fato que me chama a atenção, e eu quero explorar, que esta é uma parábola de Jesus, não significa que esse fato seja um fato acontecido. Pode ser até que Jesus realmente conheceu um caso assim, porque muito frequentemente as parábolas tinham algum paralelo com alguma realidade, mas o Senhor sabe exatamente que esta é uma realidade, não somente desse aspecto aí da relação de Israel, dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão com Deus, né? Um povo escolhido, separado, mas que frequentemente estavam vivendo às margens da provisão de Deus. Quando Israel vai entrar na terra da promessa, antes, eles ainda no deserto, antes de entrar, Moisés leva eles a dois montes. Um monte chamava Monte Ebal, o outro chamava Monte Gerizim. E num deles, Moisés fala assim: olha, Deus diz, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, e se vocês observarem os meus mandamentos, e se vocês cumprirem, e se vocês não praticarem as abominações do povo dessa terra, dos cananeus, então vocês serão abençoados no campo, e serão abençoados na cidade, e tudo que vocês fizerem vão prosperar, vocês vão prosperar, e vocês serão ricos, e eu vou abençoar, e o Senhor abençoará vocês, em tudo que vocês fizerem, onde vocês colocarem as mãos de vocês, vocês vão prosperar. Mas depois ele leva ao Monte Ebal, que também é conhecido como Monte das Maldições, e aí tem uma palavra que é o contrário, a negativa de toda a bênção. Então para cada bênção tinha também uma palavra de maldição. Mas se vocês não atentarem, desobedecerem, e vocês praticarem as mesmas coisas que esse povo que vive nessa terra praticam, então sereis amaldiçoados na cidade, sereis amaldiçoados no campo. Então é um paralelo negativo daquilo que é das bênçãos. Então há a porta da bênção, o caminho da bênção, e há também a porta do fracasso. Mas o fato é que há muita gente, há muitos que conviveram dentro de casa, dentro de famílias, debaixo de uma aliança com Deus, homens que tiveram aliança com Deus, e essas pessoas seguiram um caminho que não era um caminho de bênção. Ismael é um exemplo bastante típico, né? E Ismael está muito longe de ser um herdeiro das bênçãos de Abraão, ainda que ele era filho de Abraão. O caráter espiritual de Ismael não é nem levado em consideração, porque não se sabe nem
que caminho ele seguiu exatamente, mas o que a gente sabe é que ele seguiu um caminho para se opor às bênçãos de Deus sobre a descendência de Abraão, que viria de Isaac e de Jacó. Se tornou adversário, se tornou inimigo da sua própria parentela, inimigo daqueles que saíram da mesma raiz que era Abraão. Nós vemos o caso de Esaú. Esaú nasce dentro de uma casa, debaixo de uma promessa de bênção, era a terceira geração daquele que Deus tinha prometido, né? Na verdade era a segunda geração, porque a primeira é Isaac, depois de Isaac nasce Esaú e Jacó, mas Esaú então estava predestinado para ser herdeiro das promessas de Deus feita a Abraão, repetida em Isaac, mas quando chega em Esaú, isso não acontece, falha em acontecer em Esaú. Isaac não consegue reproduzir em Esaú aquilo que estava no coração do seu pai Abraão, aquilo que também estava no coração dele. Não consegue reproduzir espiritualidade, não consegue reproduzir o caráter de intimidade com Deus, não consegue reproduzir, fazer com que ele entenda quem era ele, que posição ele deveria assumir como patriarca, e isso é passado para Jacó. E quando chega em Jacó, Jacó reivindica as promessas de Deus feitas a Abraão, feitas a Isaac, na vida dele. Nós percebemos que Jacó tinha um caráter de valorizar a questão espiritual. Jacó entendia a posição que ele tinha em todo esse projeto de nação, e Jacó vai ser o pai dessa grande nação. Inclusive o nome dele é mudado de Jacó para Israel, que é aquele que é príncipe, que é aquele que luta com Deus e prevalece. Mas observa a família de Jacó. Jacó tem 12 filhos, e esses 12 filhos, começando por Rúben, o primogênito, passando por Levi, Simeão, eles muitas vezes trouxeram vergonha para Jacó. Rúben deita na própria cama do pai, e se chega a uma concubina de seu pai, uma das mães de alguns dos seus irmãos. Olha que audácia desse homem, desse rapaz, Rúben, se chegar a uma mãe dos irmãos dele, que era concubina do seu próprio pai, desonrando o pai. Então Rúben desce da posição de herdeiro, daquela posição de primogênito. E depois nós vemos o caso de outros 2 filhos, Simeão e Levi, que também a traição envergonha, e não somente envergonha, mas coloca toda a família em risco, porque mata todo o povo de uma cidade por conta da situação com a irmã Diná, com a irmã deles, Diná, né? Eles matam aquele povo à traição, e Jacó fica apavorado. E sabe o que acontece? Jacó não consegue confiar mais nos seus filhos. Jacó não consegue mais ter uma relação de proximidade, e ele se apega a José. Meus irmãos conhecem e sabem a história no que dá. Uma história de tragédia, podemos assim dizer. Só não foi pior a tragédia, porque Deus de fato tinha um projeto especial na vida de José, porque ali poderia ter acontecido um homicídio dos irmãos contra um irmão, aquele que era querido, amado do seu pai, Jacó. Os filhos de Gideão. Gideão teve vários filhos, com várias mulheres diferentes. Na verdade, Gideão teve mais do que 70 filhos. Gideão foi um expoente, um homem valente, um homem que foi juiz em Israel, selecionado a dedo, escolhido a dedo por Deus, o melhor da sua geração, um homem que tinha uma postura ética, espiritual, uma dignidade, uma coragem, uma postura singular. Mas lá em Juízes, no capítulo 9, nós lemos uma história muito triste, a partir do versículo 1, de como um dos filhos de Gideão, um dos filhos dele, arregimenta
umas pessoas malignas, uns homens vis, e mata 70 dos seus irmãos no mesmo dia sobre uma mesma rocha, uma mesma pedra. Sabe por quê? Porque ele queria reinar sozinho. Ele disse assim: a competição vai ser muito grande, eu tenho 70 irmãos. Então ele decide, esse homem chama Abimeleque, né? É o mesmo nome daquele rei lá de Gerar, mas não tem nada a ver com aquele rei de Gerar, era o nome desse filho de Gideão. Ele mata os seus 70 irmãos, para que não houvesse oposição, outra opção, para julgar o povo da terra. Então, quando a gente olha para todos esses exemplos, a gente não deixa de pensar que esses pais falharam, sim ou não? Esses pais falharam. Eu olho para Moisés e fico pensando, quem eram mesmo os filhos de Moisés? Eu sei que está escrito lá no livro de Gênesis, fala do nome dos filhos de Moisés, mas os filhos de Moisés não herdaram, assim, não tem nenhum registro deles terem herdado o legado de Moisés, deles terem se tornado pessoas importantes na nação, naquela nação que estaria acontecendo. A gente vê falar de Josué, né? Vê falar de Josué, um rapaz que servia Moisés, mas e os filhos dele? O que acontecia com esses filhos de Moisés? Por que os filhos de Moisés, por exemplo, não serviam Moisés, pastor Sandro? Fico pensando, ora, ninguém melhor do que os próprios filhos para estar à porta da tenda do pai, mas o fato é que Moisés não conseguiu, né, seduzir os seus próprios filhos para estar junto com ele, para ombrear com ele nesse ministério. Ou talvez ele não tenha se preocupado o suficiente com isso. Jó é outra história que a gente fica olhando para aquilo, fica pensando, olha, Jó era um homem digno, Jó era um homem que serviu o Senhor, o próprio Deus deu testemunho da dignidade de Jó, mas 10 filhos deles foram mortos, fazendo uma festa, fazendo uma reunião festiva. A Bíblia fala que Jó era temente a Deus e sacrificava, inclusive, a favor dos filhos, mas em nenhum momento fala que os filhos dele participassem de qualquer momento de adoração, de culto, qualquer momento em que Jó estava sacrificando. Então é como se Jó deixasse os filhos deles lá. A Bíblia diz que os filhos faziam as festas, e depois da festa dos filhos, então ia Jó sacrificar o Senhor e dizia: quem sabe algum dos meus filhos tenha pecado, tenha entristecido o Senhor, deixa eu aqui fazer um sacrifício pelos meus filhos. Mas me parece que não funcionou muito bem o sacrifício de Jó a favor dos filhos, sim ou não? Eu acho que não funcionou, porque eles morreram. A casa literalmente caiu sobre eles. E me preocupa muito, quando eu olho para todos esses exemplos, me preocupa com o fato de que, muitas vezes, bons líderes, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, conseguem alcançar, conseguem liderar, conseguem imprimir no coração de filhos de outras pessoas aquilo que está no coração deles, e não conseguem fazer a mesma coisa em relação aos seus filhos. Me preocupa isso. Me preocupa especialmente porque as primeiras pessoas que eu devo pastorear precisam ser os de dentro da minha casa. Os primeiros que devem ouvir o meu testemunho de pastor precisam ser os meus filhos. É dentro da minha casa que eu primeiramente preciso ser recebido, preciso ser respeitado, honrado e percebido como pastor. Sabe, queridos, a paternidade falhou na vida dessas pessoas, todos esses exemplos. Mas eu quero nessa noite levantar pelo menos 3 considerações de por que a paternidade falha. Eu não sei se é exatamente o caso de todas essas pessoas, mas seguramente é um bom exemplo porque ela falhou na vida de alguns deles ou da maioria deles. A paternidade, ela falha quando falha a confiança. A primeira coisa que precisa haver numa relação saudável, especialmente numa relação de autoridade, é confiança. Se não houver confiança, a relação de autoridade, ela não se estabelece. É preciso confiar.
O pai precisa confiar no filho, o filho precisa confiar no pai. E nós percebemos claramente que a relação de confiança de Jacó em relação aos seus filhos foi quebrada. Jacó não confiava, por exemplo, em Rúben, porque Rúben se mostrou indigno, se demonstrou traidor da confiança do seu próprio pai. E ele também não confiava nos outros, porque eles mentiam, porque eles não eram honestos com seu pai. Estavam sempre em conflitos, degladiando, e por isso mesmo Jacó precisava de mandar um dos seus filhos mais novos para ir vigiar os filhos mais velhos. Eu quero contar uma rápida experiência de relações que eu tive de autoridade. Eu fiz um mestrado na Universidade Federal. O meu orientador, é claro, tem uma relação de autoridade, é um tipo de discipulador, né? Nas questões técnicas, é assim que um orientador é visto, né? Porque ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele tem um título mais elevado, e ele é um tipo de um professor especial, um tutor, aquele que acompanha, aquele que orienta. Ele era mais ou menos da minha idade, porém era doutor, e era professor da Universidade Federal. E nós começamos o trabalho, um trabalho, ele fez a proposta do trabalho, eu aceitei, trabalhei 1 mês, 2, 3, uns 4 meses de trabalho. Ele chegou um dia, pediu para me sentar numa cadeira e falou assim: aí nós vamos mudar o enfoque do seu trabalho. Aí ele explicou qual era a mudança que ele queria. Eu falei: professor, você está mudando totalmente o meu trabalho, e você está deixando meu trabalho muito pobre. Meu trabalho não vai ficar bom, vai ficar muito ruim, vai ficar muito pobre, vai ficar muito aquém do que nós propomos. O que a gente propôs é muito melhor, é muito mais importante e tem muito mais conteúdo. E ele fez uma coisa que foi muito errada do ponto de vista de um líder, de uma pessoa que tem autoridade. Ele deu um checkmate, ele falou assim: ou vai ser desse jeito ou eu não me disponho a te orientar. E eu olhei para ele e falei: professor, então desse jeito eu não me disponho a fazer o trabalho. Desse jeito que você me falou aí, então não vai dar para mim também. Ele olhou para mim e falou: não, então tá bom. Então vamos fazer do jeito que você está fazendo. Continua. E a partir daquele dia, é claro que não foi proposital da minha parte, mas a relação de autoridade foi quebrada. Ele era uma pessoa dócil, amável, ele me tratava muito bem mesmo. Mas sabe de uma coisa? Não havia mais aquela relação de autoridade entre nós. Ele era um colaborador, uma pessoa que observava as coisas, que me ajudou em muitos momentos. Ele não lavou as mãos em ajudar, mas no dia da minha defesa, sabe o que ele falou? Ele disse para a banca, as pessoas que estavam lá: olha, o que tiver de bom, ruim, é mérito ou é culpa do Ailton, porque, olha, eu nem li o que está escrito aí. E eu fiquei com vergonha por ele, porque ele era o meu orientador e reconheceu na frente de convidados, de pessoas, que ele nem leu o meu trabalho. Como é que pode um orientador nem ler o trabalho do próprio orientando? Mas sabe de uma coisa? O co-orientador, de fato, assumiu as responsabilidades. Era um outro professor de uma outra faculdade, e nós tivemos uma relação baseada nesse princípio da autoridade. Quando chegou o doutorado, era um outro professor, bem mais velho do que eu, tinha idade para ser meu pai, mas era um homem rigoroso, um homem sisudo, e um homem que demonstrava muita segurança e muita competência. Em alguns momentos eu fiquei desconfiado que ele estava quebrando a cabeça, e eu pensei: será que vai dar certo? Será que não dá? Eu ia para casa, ele voltava, ele pegava aquilo, ele rascunhava, ele rabiscava, entregava nas minhas mãos, e eu falei: professor, não deu certo. Eu testava, não deu certo, testava de novo, não deu certo. Eu pensei: será que vai dar certo? E eu um dia liguei para um outro professor para pegar uma opinião. O outro professor, assim, tipo assim: isso não é problema meu, né? Mas sabe, chegou o dia que nós conseguimos, ele conseguiu dar um caminho.
E eu respeitei aquele homem, e aquele homem não permitia que eu entregasse nada, nenhum artigo, que eu escrevesse e submetesse nenhum artigo, sem que ele aprovasse, totalmente. Ele lia tudo, ele rabiscava tudo, ele corrigia até as palavras, as vírgulas, ele escrevia umas letras grandonas, assim, porque ele era meio cego, sabe? Ele olhava para mim assim, e o olho estava para o outro lado, mas aquele homem, ele tinha muita autoridade, e eu respeitei ele pela autoridade, e ele demonstrou a competência dele. E agora, esses dias, eu fiquei muito triste, fiquei sabendo que ele faleceu lá em Uberlândia. Sabe de uma coisa, queridos? Eu entendi uma coisa nessas experiências: nós vamos nos apegar àquelas pessoas que nós respeitamos, nós vamos ser filhos verdadeiramente daqueles que são pais de verdade. Os pais puxam a orelha, os pais não entregam a sua autoridade, os pais não abdicam da sua autoridade, os pais exercem a sua autoridade. E quando a paternidade não existe mais confiança, quando ela não tem mais essa relação, ela acaba, ela fracassa. Então eu quero dar um conselho aos pais. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Pais, os seus filhos, eles não vão confiar em vocês. Os filhos de vocês, eles vão procurar outros pais, se eles não puderem confiar em vocês. Vocês são pais dos filhos de vocês, de fato. A paternidade vai funcionar enquanto eles confiarem em vocês. O dia que eles não confiarem mais, então não existe mais uma relação de paternidade. E se vocês não puderem demonstrar que confiam nos vossos filhos, essa relação de paternidade também vai falhar. A relação de paternidade de Jacó com seus filhos falhou porque ele não podia mais confiar nos seus filhos. Então não havia mais jeito. Então ele precisou de deixar eles de lado e se apoiar num filho adolescente. Filhos, se vocês não puderem confiar nos pais de vocês, eles também não poderão proteger vocês. Entenda isso. É preciso ter essa relação de confiança, e ela precisa ser dos dois lados. Os pais precisam confiar nos filhos, os filhos precisam confiar nos pais, porque se isso não acontecer, a relação vai ruir, ela vai cair por terra. A segunda coisa é que a paternidade falha quando falha o compromisso. Um psicanalista cristão americano que escreveu um best-seller chamado A Trilha Menos Percorrida, ele diz o seguinte: que o nosso compromisso depois da concepção é que nos transforma de pais biológicos em pais psicológicos. É o nosso compromisso. E ele diz que o compromisso é a base de qualquer relacionamento genuinamente amoroso. Então, se nenhum relacionamento em que há amor, ele se manterá se não houver compromisso. É preciso haver compromisso. Deve haver uma relação de compromisso dentro da relação conjugal. Deve haver uma relação de compromisso dentro da relação de pais e filhos e pais. Quando a gente olha para o exemplo da relação de Abraão com seus filhos, especialmente Abraão com Ismael e Abraão com Isaque, nós percebemos claramente que na relação com Ismael não houve compromisso nenhum. Abraão olha para o seu filho, a mulher de Abraão, Sara, diz assim: esse filho dessa escrava não vai viver junto com meu filho. E ela diz assim: é filho da escrava, mas aquele filho da escrava era também filho de Abraão. E sabe de uma coisa? Abraão pega uma mochila, pega alguns bens, entrega na mão daquele rapaz e manda ele embora. Então que compromisso é esse? Mandou ele embora, era filho, mas ele teve que ir embora da casa do pai. Isaque teve tudo o que Ismael não teve. Isaque teve uma relação de confiança com seu pai Abraão.
Isaac teve uma relação de compromisso com seu pai Abraão. E sabe uma outra terceira coisa que é preciso haver na relação? Para que a paternidade funcione, é preciso ter uma relação baseada em exemplo. Se não houver exemplo, ela vai falhar. Quando a gente olha para a relação de Abraão com Isaac, nós vemos um momento crucial nessa relação, onde o Senhor diz assim: Abraão, pegue o seu filho Isaac, leva para o monte, para o lugar que eu vou te mostrar, uma montanha, e lá você vai oferecer esse filho em sacrifício a mim. A Bíblia diz que Abraão pega Isaac e caminha 3 dias para esta montanha, aonde ele iria sacrificar, oferecer o seu filho em sacrifício e holocausto a Deus. E durante aqueles 3 dias eles vão caminhando, até chegar em cima dessa montanha. Isaac leva a lenha, Isaac leva o cutelo, sobe ao monte, e quando chega em cima daquele monte, apenas Abraão e Isaac. É óbvio que se Isaac não desejasse, não aceitasse ser oferecido em holocausto, ele teria ido embora imediatamente. O que poderia fazer um homem que já estava chegando a 120 anos contra um rapaz, um adolescente? Perna para quem tem. É óbvio. Mas a Bíblia diz que Abraão deita o seu filho sobre aquele monte de madeira, sobre o altar do holocausto, amarra os pés e as mãos dele, fecha os seus olhos e se prepara para imolar. Isaac confiou no seu pai. Isaac foi capaz de entregar a vida dele nas mãos do próprio pai. Sabe por quê? Porque Abraão diz: olha, Isaac, Deus me pediu você em sacrifício, e eu tenho que obedecer a Deus. Então, em todos os momentos da trajetória da relação de Abraão com Isaac, essa relação foi uma relação de profunda intimidade, de profundo exemplo da fé de Abraão. Abraão estava dando testemunho para o filho dele, que a confiança dele em Deus, que a responsabilidade com aquilo que Deus requeria dele, falava mais alto do que até mesmo o apego que ele tinha pelo próprio filho. Ele estava disposto a oferecer o filho dele a Deus em holocausto. Esse testemunho fez toda a diferença. O testemunho da fé, o testemunho da obediência, o testemunho de um homem que servia a Deus acima de todas as coisas, acima das questões da família. Então Abraão deu esse testemunho para Isaac. Isaac entende isso perfeitamente. Ele compreende isso perfeitamente. Sabe por quê, queridos? Porque em Isaac, Abraão teve uma relação, e não faltou nada nessa relação, não faltou confiança. Abraão confiou que Isaac se submeteria à sua liderança, ao seu sacerdócio. Isaac confiou no discernimento do pai. Imagina aquele rapaz, um adolescente, dizer: pai, será que o senhor não ficou doido não? Que história é essa, pai? O senhor deve estar delirando. Provavelmente, será que Deus falou de fato? Não. Isaac sabia quem era o pai dele. Isaac sabia que o pai dele, Abraão, se relacionava com profundidade com Deus. Ele respeitava isso. Ele tinha certeza que se Abraão estava fazendo aquilo, era porque Deus tinha determinado. Então, por isso, dá certo a relação. Quando chega a idade de 40 anos, Isaac ainda está solteiro. Abraão chama o seu servo, o mordomo da sua casa, e diz: você vai até a terra de Ur, e você vai trazer uma esposa para o meu filho Isaac. Quantos homens de 40 anos admitiriam uma coisa dessa? Quantos homens nessa idade? Esaú, por exemplo, não vai aceitar isso. Ele mesmo escolhe as esposas dele, a contragosto do seu pai, a contragosto da sua mãe. Mas Isaac se submete totalmente. Ele compreende que a decisão do pai era a decisão melhor para a vida dele. E ele não faz nenhuma recomendação, ele não faz nenhuma emenda à fala do pai. É o próprio pai que coloca os princípios. Você vai trazer uma mulher da parentela, da minha família. Essa mulher vai ser esposa do meu filho Isaac. Ele confia ao servo a escolha dessa moça.
E Isaac não dá nenhum palpite. E de lá vem Eliezer com a noiva, com Rebeca. Então, quando você olha para tudo isso, então você vê essa relação de paternidade funcionou. Porque havia confiança, havia submissão, havia autoridade. Pais, vocês querem ter sucesso na sua paternidade? Então ensine os seus filhos a adorar a Deus. Ensine os seus filhos a conhecer o Deus que você conhece. Eu não quero aqui nesta noite tecer considerações àqueles pais que ainda não conhecem a Deus, porque aqueles que são pais ímpios, pais rebeldes, pais que estão distantes, porque teria que estar pregando a eles. Mas eu entendo que eu estou pregando a homens que já conhecem a palavra de Deus, sim ou não? Amém? Então eu quero falar com vocês, que são homens de Deus, que têm entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Mas não basta simplesmente entregar a vida ao Senhor Jesus. Não basta simplesmente você servir a Deus, vocês precisam levar os seus filhos a conhecer o Deus que vocês servem. Vocês precisam ensinar os filhos de Deus a adorar o Deus que vocês adoram. Mas se você disser, pastor, eu não adoro a Deus, eu não sirvo a Deus, então há um grande problema. Talvez esse seja o motivo de tantas falhas, de tantas tragédias, de tantos abortos nessas relações de paternidade, especialmente no aspecto espiritual. Há pais que são muito bons em fazer com que os seus filhos sigam a mesma carreira, a mesma profissão. Pais que são mestres, que são pessoas marceneiros, carpinteiros, seus filhos, inclusive, se tornam até melhores do que eles. Mas na questão espiritual, nem sempre isso acontece. Sabe por quê? Porque tem muitos pais espirituais, bons homens espirituais, bons homens que temem a Deus e que seguem uma vida espiritual solo. Eles estão cultuando a Deus, mas os filhos deles estão em casa, na televisão. Eles estão no monte, na adoração, no jejum, na consagração, mas os filhos deles sequer sabem por que eles estão orando. Eu tive um pai que teve 5 filhos homens, e eu lembro muito deles falar assim: olha, Deus está revelando isso aqui, Deus está me alertando a respeito dessa e daquela situação. Meu pai compartilhava isso dentro da sala lá de casa. Aliás, meu pai fazia um culto doméstico quase todas as noites, praticamente todas as noites que nós não estávamos na igreja, aquelas que a gente ficava em casa, ele abria uma Bíblia, ele cantava, abria uma harpa, cantava uns hinos da harpa, e ele abria um texto, mandava eu ler, mandava o Benilton ler, o Altair ler, alguns dos filhos, e depois nós orava, e nesses momentos às vezes ele falava: Deus está revelando que nós vamos passar por algumas lutas. E sabe o que ia acontecer depois disso? Ele ia para o monte, e sabe o que mais? Ele chamava os filhos. Nem todos iam, né, Benilton? Você foi alguma vez? Não, né? Mas eu fui várias vezes. Eu fui várias vezes. Então é preciso de ter essa relação. Benilton trabalhava muito. Benilton já era um pouquinho maior, já trabalhava à noite. Mas ele poderia ter ido alguma vez, porque ele foi muitas vezes no sábado. Ele foi muitas vezes de sábado a domingo. E naquelas noites de sábado, então eu via o meu pai orando, eu via o meu pai adorando, eu via o meu pai cantando, eu via o meu pai jejuando, e eu tinha que jejuar junto com ele, porque nós não éramos daqueles que levavam a marmita para o monte. Nós nunca levamos nem um pão, nós nunca levamos uma botija de água, nunca. Sequer nós levávamos uma coberta, nem mesmo uma barraca. A gente dormia no chão, e chegava no sábado pela manhã e voltava no domingo. No outro domingo, ao amanhecer, a gente descia o monte. Sabe de uma coisa? Há muitos pais, homens de Deus, há muitas mulheres de Deus que estão encasteladas em suas casas, porque já acha que fez tudo que devia fazer. Esses dias eu estava conversando com uma mulher que é crente há muitos anos, e ela disse assim para mim: eu não preciso de ficar indo na igreja, não. Já fiz muita obra do Senhor, eu já servi a Deus, já chega, posso ficar em casa mesmo. Eu disse: e quem diz que acaba o ministério de avô, de avó, de pai? Talvez a senhora já esteja pronta, mas e os seus netos, será que estão? Talvez a senhora considere que a coroa da senhora já está reservada lá no céu, mas e a coroa dos seus filhos?
está preparado? Como é que está a coroa deles? E os seus netos conhecem Jesus, estão servindo a Jesus? Então, queridos, nós não podemos aposentar, nós temos obra para fazer, e o nosso ministério não acaba enquanto nós estivermos vivendo, e nós precisamos dar testemunho aos nossos filhos, nós precisamos dar testemunho a eles. Primeiro, nós precisamos confiar nele. Deus revela coisas a mim, então eu compartilho com a Aurélia. Deus revela coisas a mim, eu compartilho com a Rosane, compartilho em casa. Eu quero adorar a Deus, eu proponho adorar a Deus, então eu convoco a minha família. Ontem, enquanto nós estávamos saindo daqui, eu olhei e disse assim: quem vai fechar aqui a igreja? O Aurélio disse: pode deixar que eu fecho. Então eu pude ir embora, ele ficou junto com outros obreiros ali, o Cleuber, outras pessoas, e eu adorei a Deus e louvei ao Senhor, porque eu tenho um filho que poderia ficar um pouco mais e fecharia a igreja. Deus tem me dado o privilégio de ter um filho que vai servindo ao Senhor. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui à tarde, o Ricardo chamou a Rebeca e começou a profetizar na vida dela. E estava profetizando na vida da sua filha, profetizando a respeito de coisas que estão pela frente. Sabe o que é isso? Eles, o pai, a mãe, esses pastores cuidaram das filhas deles, e agora eles já estão cuidando da geração da frente, já estão cuidando daquilo que virá, da geração dos netos que ainda nem existe. Sabe, queridos, isso é investimento, isso é exemplo. Então eles não dizem assim: minhas filhas, vocês vão para a igreja, vocês vão lá para as 12 horas de intercessão, e o papai e a mamãe está mais velho, vai ficar aqui em casa descansando. Não, eles vieram, aliás eles chegaram antes. Quando elas vieram, eles já estavam aqui, o ambiente já estava aquecido, sim ou não? Mas é isso que os pais fazem. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Mas quando os pais fazem isso, a Bíblia diz que o valente que tem os seus filhos é como flecha na mão do guerreiro, na aljava. Porque esse pai que entesoura para os filhos, esse pai que dá exemplo para os filhos de adoração, de louvor, de culto, de servir ao Deus, ele vai ser honrado pelos seus próprios filhos, vai ser honrado pelos filhos. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a maior lição, e a principal lição, é a principal instrução que um pai pode dar, é ensinar um filho a honrar a Deus. A última recomendação, praticamente a última recomendação que Davi dá ao seu filho Salomão, ele diz assim: conheça o Deus do teu pai. Sirva ao Deus do teu pai com todo o coração, com toda a integridade, porque se você fizer isso, então Deus vai te abençoar, e você será honrado por Deus. Mas se você rejeitar, e se você deixar esse Deus do seu pai, também Ele te deixará. E Davi sabia o que estava falando. Davi sabia isso de cátedra, sabia isso de escola, porque Davi passou muito perto de ser abandonado por Deus. Davi passou muito perto de ser rejeitado por Deus. Davi teve que se agarrar com muita força, poderíamos dizer que ele teve que se agarrar com unhas e dentes, para não ter o mesmo destino de Saul. Mas a Bíblia diz que depois da queda, aquela queda de Davi com Batseba, ele nunca mais desviou. Ele se firmou, ele ficou firme, ele nunca mais deixou de ser rei, o rei que a nação de Israel precisava. Sabemos do fracasso de Davi com muitos dos seus filhos, mas no último momento, a decisão de Davi foi correta. Ele tinha um filho que era querido dele, Adonias, mas o escolhido de Deus não era Adonias, que se autoproclamou o rei. A Bíblia diz que ele gostava de Adonias, ele nunca repreendeu Adonias, mas quando chega um momento, então ele coloca Salomão, porque Salomão era a escolha de Deus. Adonias era a escolha de Joabe, Adonias era a escolha dos grandes do reino, mas Salomão era a escolha de Deus. Então Davi cumpre o propósito de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas eu quero finalizar esta palavra, não no aspecto familiar, mas eu também quero finalizar ela no aspecto espiritual, porque me incomoda muito e me entristece muito quando eu olho pessoas que estão dentro da igreja, e são exemplos de filhos
pobres dentro da casa de um pai rico. Quando eu olho para tantas pessoas que estão vivendo uma espiritualidade rasa, quando eu olho para pessoas que estão fracassadas dentro de igreja, tomando a ceia do Senhor, há casos que a gente fica tão envergonhado, que a gente não quer nem comentar, nem mesmo nos grupos de pastores a gente quer comentar. Por exemplo, casos de pessoas, de obreiros, que tiram a própria vida, tem casos assim, até mesmo de pessoas com consagração pastoral, que chega a um desespero tamanho de tirar a própria vida. E por que alguém faz isso? Como alguém que tem uma consagração de pastor, tem uma unção de pastor sobre a sua vida, ou teve em algum momento, pode chegar um momento de tamanho desespero, estando na casa da provisão, estando na casa do pão, mas estão famintos, estando no ambiente da alegria, no ambiente da unção, mas estão tristes, estão derrotados, estão amargurados, estão depressivos. Se a fonte da alegria está no altar do Senhor, então como é possível isso? Sabe, queridos, eu não posso aceitar isso, eu não posso compreender isso. Não há nenhuma maneira que eu possa aceitar isso, a não ser que o Evangelho falha. Mas se o Evangelho falha na vida dessa pessoa, daquela outra, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho ele liberta, o Evangelho ele cura. Nós estamos aqui para um período de 7 semanas, que nós começamos na outra semana passada, 7 semanas de oração, 7 semanas onde estamos jejuando, 7 semanas onde nós estamos pregando sobre milagres, sinais e prodígios. E eu estou orando, e os pastores estão orando, tem muita gente nessa igreja orando, e estamos dizendo: Senhor, nós queremos ver sinais e prodígios aqui. O pastor Ricardo chegou aqui com o braço com um problema no tendão. Está doendo? Está doendo agora? E nós oramos e ungimos. Falei: pastor, vem aqui, nós vamos te ungir, porque você não vai ficar com esses problemas de doença não, Deus vai te curar. E nós oramos. 3 dias depois, foi 3 dias depois, e aí, está doendo o braço? Eu falei: não, meu braço não dói mais. Amém? A pastora Rowena disse que estava com um problema, com uma herpes, né? Na cabeça, no pescoço, estava todo vermelho. Foi no outro domingo, né? 2 domingos atrás, e eu disse assim: pastora, vem aqui, quando terminou o culto, eu quero orar e vou te ungir, porque Deus vai te curar. Ela disse que o tratamento era difícil, que não era tão fácil assim. E nós oramos. Eu perguntei: e aí, como é que está? Ela disse: ó, sumiu a herpes. Sumiu tudo. Sumiu mesmo? A Ana Paula também estava com o mesmo problema do Ricardo, porque também é professora. E é sempre o braço direito, né? O braço do giz. Aí nós oramos: cadê a Ana Paula? Está aí? Está não? Aí quando chegou na quinta-feira, eu falei: e aí, Ana Paula, seu braço está doendo? Ela disse: ó, a dor sumiu, desapareceu. Eu louvei o Senhor. E nós estamos louvando o Senhor. Mas os sinais seguirão os que creem. Nós vamos ver milagre. Nós queremos ver milagre. Nós queremos ver restauração. Nós queremos ver libertação de pessoas que estão nos vícios, de pessoas que estão na droga. Nós queremos ver libertação daqueles que estão sentenciados à morte. Nós queremos ver cegos verem, novamente enxergarem, surdos ouvirem. Nós queremos ver coxos aleijados andarem, porque tudo isso está nessa palavra. Amém? E os sinais seguirão os que creem. Nós cremos. Meu irmão, eu quero dizer para você: sirva ao Senhor com todo o seu coração, vivam a vida espiritual intensa, construa altares de adoração dentro da sua casa, na sua família. Nas ministrações de ontem, houve um momento aqui solene, em onde nós ministramos uma unção de restauração de altares. Os irmãos que estavam aqui levaram uma botijinha de azeite, e a irmã Nilza disse que já começou a ungir. E eu disse para elas: vocês vão ungir durante 7 dias, a casa de vocês, os filhos. Ainda tem que ungir a minha hoje, José, não deixa eu esquecer. Durante 7 dias nós vamos ungir com aquela botijinha de óleo. E é para acabar daqui 7 dias, o que sobrar vai derramar na cabeça. Sabe por quê, queridos? Porque esta é a unção que o Senhor determinou no nosso coração. Restauração de altares na família.
O seu lar precisa ser um lugar de culto. O seu lar precisa ser um lugar de adoração. A sua família, pai, mãe, precisa reconhecer que há um Deus que governa a sua vida e que governa a sua casa também. Porque às vezes Deus está governando a minha vida, mas Deus não está governando a vida dos meus filhos. Às vezes Deus está governando a minha vida, mas não está governando a vida do meu cônjuge, da minha esposa. Então nós precisamos nos incomodar. Durante a outra semana não essa passada, mas a outra, nós estávamos orando no monte, eu estava indo para o monte, ia eu e o Mike, companheiro do monte. E sabe que o Espírito começou a dizer para mim: olha, você não vai no monte, você vai agora para a igreja. Porque lá no monte fica mais difícil das pessoas ir, mas na igreja fica mais fácil. Então eu entendi isso, que não adianta eu ter uma espiritualidade lá em cima da montanha, enquanto as demais pessoas ficam no nível mais baixo, no nível mais raso. Porque aqui as pessoas podem vir. Então nós passamos essa última semana, na terça-feira, na segunda-feira, na quarta-feira, orando das 10 horas, 10 às meia-noite, 10 à meia-noite e meia, né? 10 às 11, no mínimo uma hora nós oramos, durante esses dias. Até mesmo na quinta-feira, que teve o culto, até às 9h30, nós oramos entre as 10 e as 11. E durante a próxima semana, a semana que vem, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, nós estaremos orando a partir das 22 horas, aqui na igreja. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos apenas expectativa de milagre, nós queremos participar do milagre, nós queremos trazer à existência o milagre do Senhor, porque nós somos aqueles que colocam o azeite nas lamparinas, nós somos aqueles que mantêm o altar com o óleo, o azeite da unção. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu quero convidar você, que ainda não teve uma aliança profunda com Deus, a fazer isso agora, nessa noite. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, você que ainda não entregou. Eu quero convidar você a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você ainda não fez isso. E você vai fazer isso verbalizando com uma oração. E eu quero que você faça isso diante do Senhor, não diante de mim ou diante das pessoas. E eu quero também desafiar você, pai, desafiar você, mãe, a ser sacerdote da sua casa, a ser sacerdote da sua família, dos seus filhos, a trazer à existência a unção de Deus dentro da sua casa, a ensinar para os seus filhos o Deus que você ama e conhece. Ah, pastor, mas eu não tenho ainda intimidade com Deus. Então começa a construir, começa a fazer isso hoje, agora. Começa a levantar altares dentro da sua casa, no meio da sua família. E você que é jovem, entenda isso, porque vai chegar um momento que você vai ser essa pessoa. Aprenda isso desde já. Aprenda a chamar a existência de Deus dentro da sua casa. E quando Deus entrar na sua família, mais nada vai entrar. O diabo não vai entrar, o divórcio não vai entrar, a miséria não vai entrar, o suicídio não vai entrar, as drogas não vão entrar. Mas você vai ter que lutar pela sua casa, você vai batalhar pela sua família. E eu quero profetizar que os seus filhos vão ser bênçãos, amém? Quantos pais profetizam isso? Seus filhos vão ser bênçãos. Quero fazer a primeira oração. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Faça uma aliança com Deus hoje. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Senhor Jesus, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, porque hoje eu decido te receber como o único e suficiente Salvador da minha alma. Alguém que não tinha feito essa oração ainda, fez pela primeira vez, tem um sinal para a sua mão. Você ainda não tinha feito essa oração?
reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém? Tem alguém aqui nessa noite? Alguma pessoa? Não? Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você que se posiciona como sacerdote da sua casa. Quantas pessoas aqui têm essa posição? Levante a sua mão. Ser sacerdote. Homem, mulher. Mulheres também. Amém? Como é que é o projeto de Ana Patrícia? Mulheres que oram, mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Quantas mães aqui têm disposição de colocar o seu joelho no chão? Mantenha sua mão levantada. Quantos pais aqui têm a disposição de serem sacerdotes das suas casas? Quantos pais estão aqui nessa noite que não vão aceitar ser pai rico de filho pobre? Mantenha sua mão levantada. Porque a maior tristeza de um pai é ver um filho ser menor do que ele. Os nossos filhos precisam ir mais longe do que nós. Os nossos filhos precisam ir mais distante, subir mais alto. Os nossos filhos, e eles podem ser assim. Podem. Entenda isso. Porque há unção na nossa vida, e essa unção pode ser transferida para a vida dos nossos filhos. Jovens, filhos, vocês que são filhos, estão aqui. Não aceite coisa menor do que a unção dobrada que está na vida do pai de vocês, amém? Porque Eliseu andou com Elias, e nos últimos instantes, Elias diz: o que você quer, Eliseu? Ele diz: eu quero tudo que tem em você, de Deus, só que eu quero 2 vezes mais. 2 vezes mais. Jovens, queira 2 vezes mais da unção que está na vida do pastor de vocês. 2 vezes a unção que está na vida do pai de vocês, que tem a unção do Senhor. 2 vezes mais a unção que está na vida dos profetas, aqueles que têm ministrado. Porque é isso que cabe aos pais espirituais, ministrar na vida dos seus filhos. Eu vejo Paulo na 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, dizendo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que chegou a você através da imposição das minhas mãos. Timóteo não era filho biológico de Paulo, mas era filho espiritual. E Paulo diz que colocou a mão sobre a cabeça de Timóteo e ministrou uma unção na vida daquele jovem. Meu irmão, como pode eu ministrar na cabeça de um jovem, de uma pessoa que não é meu filho, e não fazer a mesma coisa pelo meu filho? Como pode eu transferir uma unção para a vida de outras pessoas e não transferir isso dentro da minha casa? Levanta sua mão na presença do Senhor. Pai, sobre a tua palavra nesta noite eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Eu ministro sobre a vida destes homens e também destas mulheres uma unção de despertamento, de entendimento da posição que eles têm, ó Deus. Ó Senhor, resgata a autoridade espiritual na vida desse teu filho. Resgata a autoridade espiritual na vida dessa tua filha, desta mãe, Senhor. Pai, resgata a autoridade, resgata o princípio da confiança, Senhor. Resgata o compromisso, Senhor, dentro da família. Resgata, Senhor, o exemplo. Pai, para que o teu povo seja exemplo de fiéis. Dos fiéis, ó Deus, os teus filhos sejam exemplo. No trato, na pureza, no procedimento. Ministra sobre o teu povo hoje, Senhor. Ministra sobre estes homens, Senhor. Ó Deus, esses homens que possam ser pais, além de pais biológicos, possam ser pais espirituais dos seus filhos. Estas mães, Senhor, que além de mães biológicas, possam ser mães espirituais dos seus filhos e das suas filhas, ó Pai. Assim como foi Eunice, assim como foi Lloyd,
para Timóteo, Senhor. Ó Deus, que estas mães e que estas avós, ó Deus, tenham discernimento, tenham sabedoria na palavra, para transmitir, Senhor, a seus filhos e aos seus netos, a primeira, a segunda e até a terceira geração, Senhor. E que a palavra do Senhor, ó Deus, venha ser poderosa e eficaz. E que a salvação do Senhor entre dentro das famílias. Senhor, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor, nos últimos dias, converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Pai, ó eterno Deus, há famílias aqui que há um divórcio entre pais e filhos, há um divórcio entre filhos e seus pais. Senhor, quebra nesta noite toda esta barreira, toda esta muralha, todo esse cisma. Quebra, Senhor. Rompe, Senhor, com esse abismo. Senhor, quebra agora e converte o coração de filhos aos seus pais. Cria um ambiente, Senhor, de louvor e adoração dentro da casa. Cria um ambiente de louvor e adoração no meio da família. Poderoso Deus, ministra isso na vida dos teus filhos. Ministra isso na vida da tua igreja hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Eterno. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas.